Hoje a gente está aqui com uma convidada super especial. Você já ouviu falar dela? É a Carol. A Carol foi mencionada no meu episódio quando a gente falou sobre o TDAH e hoje eu resolvi trazer a Carol aqui. Ela vai estar aqui outras vezes para a gente bater esse papo sobre TDAH, sobre TEA, sobre criança, sobre escola e muitas outras coisas. Então eu vou deixar ela se apresentar. Carol, pode se apresentar aí para o pessoal. Oi, eu sou Carol, sou psicopedagoga, sou formada em pedagogia, me especializei, fiz pós-graduação em psicopedagogia e me especializei em TDAH, autismo. E a Carol tem uma missão super bonita. Carol, sou sua fã, vou declarar aqui para todo mundo ouvir. Eu acho lindo o jeito como você trabalha, o jeito como você olha para essas crianças e a visão que você consegue ter, né, desse trabalho. Eu queria saber o que que foi que fez você escolher essa área de formação e atuar com isso. Então, tudo começou quando eu comecei a faculdade de pedagogia e logo engrenei no estágio. No estágio, eles me colocaram com um aluno com suspeita de esquizofrenia. E no estágio, eles deixavam ele o tempo todo no parquinho. E aí eu perguntava para os professores, para a coordenação, o que que eu poderia fazer. E eles sempre respondiam: não tem o que fazer, ele é assim. Não tem o que fazer, ele é assim. E como eu era muito nova, tinha acabado de entrar na escola, eu falei assim: vou desafiar o pessoal, eu tinha muito medo. E eu comecei a ficar em casa encucada de deixar aquela criança no parquinho. Falei assim: é muito injusto. Aí eu falei assim: não, agora eu vou tomar uma atitude. Eu separei vários bloquinhos de nota, entreguei para todos os professores da escola e falei assim: toda atividade que você já fez, que deu certo na sua sala de aula, você coloca aqui, que eu vou tentar. Eu vou tentar todas as atividades que vocês me mandarem, eu vou tentar. E aí eu comecei a aproximação sucessiva, sem saber que era uma aproximação sucessiva. Na sala de aula, eu trazia essa criança e trazia cada dia mais perto da sala de aula, cada dia mais perto, até um dia que ele entrou. E aí, desde o dia que ele entrou, ele nunca mais saiu. Foi um ganho imenso para aquela criança que não entrava dentro da sala de aula, que ficava só no parquinho. Disso aí a gente começou a fazer as atividades. A atividade em sala de aula é muito parada, muito tempo sentado, exige muito tempo atencional, que ele não tinha desenvolvido ainda. E a mãe estava no processo de mudança de laudo, mudança de medicamento, então era muito conturbado. Aí eu acabei adotando a estratégia de ele ficar um pouquinho, aí quando ele terminava, eu tirava ele para fora, levava para o parquinho. Voltava de novo para a sala e ele conseguiu entender essa dinâmica. Agora, com a formação que eu tenho, eu entendo que isso era o reforçador para ele. O parquinho era o reforço que ele precisava para realizar as outras atividades. E aí eu comecei a me interessar pela área. Falei assim, não, é muito legal. Comecei a estudar mais por conta dele e me apaixonei. Aí eu fiz psicopedagogia, conheci minha amiga Camila, comecei a trabalhar na clínica e eu sou apaixonada pelos meus pequenos. E você é especialista em aba, certo? Sim, sou especialista em aba. O que que é o aba, Carol? A aba é análise do comportamento aplicado. O aba consiste em estudar o comportamento da criança, porque esse comportamento ele gera um resultado para os pais, mesmo que inadequado, mesmo que um comportamento inadequado ele tem um ganho, por isso Uhum. existe esse comportamento. E o aba ele mapeia todo esse comportamento e descobre como a gente vai extinguir ou aprimorar o comportamento, ou gerar uma nova habilidade. Uhum. E hoje o seu trabalho, né, como psicopedagoga, consiste no quê? Qual que é o seu papel no tratamento de uma criança que tem algum transtorno? O meu papel é adquirir novas habilidades, tanto na socialização como na aprendizagem escolar, orientar os pais a como lidar, porque o meu atendimento, prioritariamente, é no consultório, dura em média 50 minutos um atendimento.
E é semanalmente, o que é muito pouco para a criança. Por isso a Uhum. orientação para os pais, que aí eles dão continuidade nas habilidades que eu pontuei para a gente adquirir com aquela criança. Entendi. Como é que funciona essa orientação? Então, vamos supor, aqui eu em casa com a Isa. A Isa hoje tem uma dificuldade em relação ao desfraude, né? Você conseguiria me ajudar nesses momentos? Como é que funciona? Sim, a gente mapeia todo o comportamento da Isa. Nesse caso, por exemplo, o que veio antes desse bloqueio, ou emocional, ou por questões sensoriais do desfraude. Mapeando esse comportamento, a gente traça um objetivo. O que a gente vai fazer? Vamos colocar reforçadores depois que ela fizer xixi, e aí, ou cocô, e aí a gente vai aumentando esses reforços, aí vai aumentando as chances de acontecer no local certo. Só que a gente nunca pode voltar atrás. Quando você volta atrás, esse comportamento ele volta mais resistente. Se, Uhum. por exemplo, acontece muito nos desfraude de crianças típicas ou atípicas, dos pais colocarem e tirarem a fralda. Só que aí volta mais resistente, aí é mais difícil de tirar. Entendi. Então, basicamente, você é a pessoa que vai trazer o conhecimento técnico para que os pais coloquem na prática semanalmente, diariamente, até porque as sessões tanto com a psicóloga quanto com a psicopedagoga são curtas, né? 1 hora por dia Sim, não é o suficiente, né? O mais sim, importante disso é os pais estarem engajados nessa causa para ajudar as crianças na maior parte do tempo possível, certo? certo. Tá. Então vamos voltar lá para o começo, Carol. Quando eu fiz o post, né, sobre o TDAH, quando eu trouxe esse conteúdo para cá, eu recebi muitas dúvidas de mães perguntando quais foram os sinais que me levaram a buscar por essa avaliação. E eu queria que você trouxesse para a gente, com esse olhar, né, de especialista, quais são os sinais que as nossas crianças dão para buscar Então, um tratamento, um laudo, alguma coisa assim. o primeiro ponto que a gente não deve fazer é associar esses comportamentos ao temperamento. Ah, não, é o temperamento, é a personalidade. Não é. São características do TDAH ou autismo. O que acontece no, no autismo, no TDAH, é que acontece prioritariamente na idade escolar. Uhum. Ele é um diagnóstico muito tardio, porque os sinais são mais sutis, são relacionados à personalidade. Ah, não, é a personalidade dele. Então acaba passando despercebido, Uhum. porém não é. E a desatenção é um critério diagnóstico, a hiperatividade física ou mental, a impulsividade também. Aí começa na escola, porque em idade escolar eles têm que usar mais a Uhum. atenção sustentada, atenção dividida, e principalmente a atenção dividida, o controle inibitório. O controle inibitório vai funcionar assim. Quando a gente entra num lugar e está fazendo um barulho, até um ponto você ouve aquele barulho. Depois de um tempo, você esquece aquele barulho e passa a prestar atenção em outras coisas. Uhum. As crianças com TDAH têm um déficit nesse controle inibitório, que aí eles ficam prestando atenção ou pro barulhinho daquela coisa, ou para uma distração visual, e eles acabam perdendo o foco, não realizando as atividades da sala, e principal é a idade escolar. Antigamente, eles falavam que o TDAH ele se extinguia na idade adulta, que você tinha até quando você era criança. Ah, depois não, depois passa. E não, e hoje em dia a gente vê que tem o TDAH em adultos, só que ele é mascarado, ele vai passando despercebido, porque a gente vai vivendo, vai levando, vai levando, vai levando, e acho que tá tudo certo, que é assim Uhum. mesmo. Não é? E vamos falar de ponto a ponto, então. O primeiro ponto, então, é a desatenção, né? E aí a gente sabe que, por exemplo, uma criança de 5 anos, ela não vai prestar atenção em 2, 3 horas de um mesmo conteúdo. Uhum. Até que ponto a gente consegue avaliar e falar assim, isso aqui é uma desatenção normal da idade e isso aqui já é uma desatenção que eu preciso ficar com a
antena acesa aqui. Tem como a gente saber disso? Tem como saber. Tem as idades corretas de tempo de atenção de cada idade. Uhum. Então Um existe. adulto, se eu não me engano, acho que até 40, 50 minutos. Uhum. Tempo de foco que você está aprendendo. Depois é Então tem uma tabela que mede mais ou menos quanto tempo eu consigo manter o foco e a sei. atenção dentro dessa realidade, dessa concentração, né, que a criança precisa ter. E a parte de atenção, às vezes a criança, ela gerencia bem a atenção. Ela não gerencia bem a hiperatividade. Uhum. Ela gerencia a atenção muito bem, mas a hiperatividade fica. Por exemplo, sabe aquela criança que tá andando pela sala fazendo mil coisas, aí você fala assim, porque eu trabalhei em sala, então eu te pergunto assim, e o que que eu disse? E ela fala tudo que você falou. Então, a dificuldade não é na atenção, na hiperatividade. Tá. E aí, muitas vezes, a gente tem, então, esse olhar da hiperatividade também, né? Aí vamos passar para a hiperatividade, então. Até onde a hiperatividade é da idade? Porque a gente sabe que crianças são agitadas, né? Não existe, quer dizer, até existe, né? Aquelas crianças são bem quietinhas, bem calminhas, mas tem aquelas crianças que são agitadas, que faz parte da idade, do desenvolvimento. Aonde é que eu olho e falo assim, essa agitação está passando do nível? Então, a gente sente, assim, vê na criança que ela, ela tem a necessidade de estar se mexendo. É maior do que ela. Não é quando está numa brincadeira, não tem uma funcionalidade, digamos assim. Ele não está se mexendo porque está na educação física, porque está. É um se mexer fora de contexto, que a gente chama. Não para na cadeira, tá o tempo todo sacudindo. Eu tô aqui com o Sabe pé a criança? balançando aqui. A gente brinca que é, a criança que os professores falavam antigamente que tinha formiga. Não tinha Uhum. formiga, tinha TDAH. É isso aí, né? Eu vou trazer alguns exemplos da Isa. Ela não consegue sentar inteira na cadeira. Ela senta em cima de uma perna e a outra perna tá no chão. Como se, tipo assim, eu vou sentar aqui, mas eu já quero levantar, né? Ela não Uhum. senta inteiramente na cadeira. Ela também tem uma dificuldade, assim, de quando o brinquedo tem fila. Se ela tem que esperar na fila, ela não consegue ficar. Ou ela passa na frente das outras crianças, ou ela desiste de ir no brinquedo porque ela tem que esperar. E ela também tem dias que ela. A Isa, a gente foi trabalhando muito com ela, né? Essa compreensão, essa autocompreensão. Então, ela consegue me sinalizar e eu consigo ler também quando é um movimento dela, quando é um movimento do TDAH. Tem vezes que ela fala para assim: eu tô muito energizada, eu preciso gritar e correr. Eu posso gritar e correr? E a gente autoriza isso, né? Eu acho que é muito importante esse olhar dos pais, porque torna menos sacrificante para a criança, né? E às vezes ela tá aqui em casa e ela tá correndo e gritando no corredor, e o meu marido vem, Isabela, né? O que que tá acontecendo? E eu falo, ela precisa. Agora é o momento dela, deixa ela, né? Então é importante a gente estar com esse olhar atento, e se a gente presta atenção na criança, a gente consegue ver até onde é da idade, uma agitação de uma Uhum. brincadeira, de uma euforia, e quando é fora de contexto, realmente essa palavra que você usou é perfeita, porque às vezes o ambiente está tranquilo, tá tudo calmo, a gente está se recolhendo ali, não aconteceu nenhuma agitação e ela está extremamente eufórica, acima do normal dela, né? Acima do normal da idade dela. E é realmente isso, é uma coisa sem controle, ela não tem controle. E isso de ensinar as crianças a sinalizar, sensacional. Porque o que acontece? Você, como adulto, às vezes você se acha o dono de toda a situação. Você tem o controle de tudo. E quando uma criança não está dentro do padrão esperado, da expectativa que você criou, aí a criança está começando a agitar. Você está na casa de alguém. Aí você fica, para, não, senta, não. Não vai, porque é além dela. E se ela aprendesse a sinalizar, na casa de alguém ela vai falar assim, olha, eu tô muito agitada, preciso correr. Você sai ali no cantinho, corre, corre, cansa, volta, e tá tudo bem. E ter essa informação e falar assim, não, eu vou ali fora, vou sair um pouquinho, vou esperar ela se regular e eu já volto. Entendeu? Ter essa autoridade de falar para alguém, porque tá tudo bem, não é vergonha.
É isso. Acontece muito dos pais não terem vergonha. E não é. E não é razão nenhuma, é o jeito como cada criança funciona, né? Então, beleza. E aí, no questão da impulsividade, o que que a gente pode olhar para entender que essa impulsividade, o que que é essa característica? Então, algumas pessoas podem achar que a impulsividade é a briga. E muitas vezes não. É uma impulsividade para falar. Pode ser uma impulsividade também para brigas, para tomar decisões precipitadas, mas uma impulsividade para falar, por exemplo. A gente entende que o contexto de uma conversa é um fala, espera, o outro responde. E a criança com TDAH, às vezes, não entende esse conceito e interrompe, fala muito rápido, é, está falando e andando. Acontece muito disso, na impulsividade. A minha aqui, por exemplo, consegue comer andando. E ela fala: Mãe, para eu comer rápido, eu tenho que andar. Senão eu não consigo comer, né? Fazer ela comer sentada é uma batalha, né? Até E porque a situação de rapidez, ser rápido no cérebro da gente, a gente entende alguém que corre muito. Então, para ela pode fazer sentido andar e comer. Então, vai ser rápido, porque rapidez vem do correr. olha só que legal, né? Nunca tinha pensado nisso. Realmente é muito interessante. E para me ajudar aqui, eu tenho uma criança TDAH geminiana. Pensa essa criança falando, né? E aqui eu tenho dois geminianos na mesa. Meu marido é geminiano também. Às vezes a gente senta para almoçar e aí ela fica: Quando vai ser a minha vez de falar? Vocês já estão falando demais. Agora é minha vez de falar. Eu também preciso falar. E ela tem essa velocidade, essa necessidade, né? Então as primeiras questões que a gente tem que olhar em relação ao TDAH seriam mais. Elas aparecem um pouco mais na escola, talvez por isso o diagnóstico seja tardio, né? Porque é a escola que vai sinalizar, geralmente aquele aluno que não para quieto na cadeira, que tem aquela dificuldade de reter o conhecimento que o professor está passando, as crianças que atrapalham a aula, digamos assim, Sim. né? Legal. E essa questão que você falou sobre ela querer falar, em sala de aula, com 20 crianças, claro que dá mais trabalho. Eu costumava fazer um estojo. Era o meu estojo normal, comum. E na roda, cada um tinha que contar uma história. E a gente tinha um menino que ele sempre interrompia. E a gente já suspeitava, já levantava hipóteses para os pais e estava em questão de avaliação. Eu falei assim, meu Deus, como que eu posso ajudar essa criança? Na roda, a gente fazia o estojo. O estojo era o estojo mágico que só dava voz às crianças que estavam em posse do estojo. E aí, como era um objeto físico, se estava na sua mão, ele sentia, e aí, então ele começava a falar. Expliquei isso, foi show de bola, deu super certo com ele. Nos primeiros dias, a gente tem que continuar a orientação, mas sempre no propósito, não voltar atrás. Depois, ele já esperava a vez dele, e lógico que se a gente sabe que a criança tem uma hiperatividade, a gente não vai colocar ele para ser a última, né? A gente coloca umas 4 crianças, pode até aumentando gradativamente para aumentar o tempo de espera, mas a gente não coloca ele para ser o último. Tem que ser justo também, né? Tem que Sim. acolher as causas dessa Uhum. criança. E no TEA, que é o autismo, quais são os primeiros sinais ali que a gente precisa observar? Contato visual, socialização. Até o contato visual a gente está tendo reformulação, porque Uhum, acontece da crianças autistas terem contato visual. Então tem que ser o combo de todos os sintomas. uhum. Mas prioritariamente é a socialização com o meio, O que que é socialização, comunicação. Carol? Traduz aí para quem. A socialização é também aquele bate-volta. Tipo, você conversa, espera. Acontece das crianças, algumas crianças autistas, não falarem nada ou só ecoarem, que é quando eles repetem ou a última frase que você, última palavra que você falou, ou repetem cenas de desenhos,
Eles ficam repetindo o tempo todo. Eu tinha uma criança que gostava do Chaves. Aí ele falava pra mim, toda vez que ele se sentia chateado, ele fazia pi, 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 que era o choro do Chaves. Aham. E tinha a verbalização, mas não tinha comunicação. Uhum. Ele falava, mas não se comunicava. Uhum. Então, a comunicação é um ponto muito alto para avaliação do Essa autismo. comunicação tem que fazer sentido e estar inserida no contexto em que a criança está naquele momento. Não é só falar, né? Uhum. É isso? Isso mesmo. Entendi. E porque acontece também da criança falar, se comunicar, mas não tem o filtro social. Uhum. Tipo, de falar assim, sabe quando a pessoa fala assim, tô bonita, e você fala assim, tá. A criança autista não, ela vai falar assim, não tá. Ou não gosta do seu sapato, não gosta, entendeu? Ela Uhum. não vai ter um filtro social. Sabe quando você tá numa conversa e a pessoa tá indo embora? Fala assim, aham, sim, tá bom então, a gente se vê e vai saindo de cena. Uhum. Você entende que esse comportamento social é um comportamento de que a pessoa tá querendo ir embora. E a criança autista, o adulto autista, não consegue ler essas expressões, ler esses comportamentos. Por isso a gente trabalha muito com as cartinhas de comportamento. Aham. Assim, tem um moço com um martelo, com cara de dor, e Uhum. aí ele tem que ler esse comportamento. Ele fala assim, Uhum. nossa, a- um martelo, ele tá pregando. Não, ele tá pregando, ele tá com cara de dor. Então, Uhum. provavelmente, ele bateu o dedo. Entendi. Então, é essa leitura que a criança autista não consegue fazer. E Isso. você acha que esse diagnóstico inicial, ele pode ser mais, acontecer mais cedo do que o TDAH? Do autismo, sim. Do autismo, sim, até por conta da fala, né? Uhum. E a criança, quando não desenvolve a fala, os pais ficam mais preocupados. Eles ficam Entendi. mais atentos. Porque é mais explícito, digamos assim. Uhum. Tem muita Agora, a gente. hiperatividade não, né? A hiperatividade, fala assim, não, mas é coisa de criança. É, Cresce e passa. nem sempre passa, né? Aí vira uma hiperatividade mental, né? A Isa também fala isso, sabia? Às vezes ela fala assim: ai, mamãe, a minha cabeça está tão cheia de pensamentos, eu preciso meditar para poder esvaziar um pouco a minha cabeça. Vamos respirar? Vamos sentar aqui por uma música calminha para ver se a minha cabeça se acalma? Ela tem uma leitura muito boa do estado dela, né? E ela consegue transmitir. Isso ajuda muito aqui em casa, pelo menos. Acontece também, Carol, de muita gente ligar o autismo com a inteligência. Uma coisa tem a ver com a outra ou não tem? Então, eles estão falando isso, né? Saiu até uma reportagem que a gente ficou muito indignado, falou sobre o modismo do autismo. Que todas as empresas estão querendo ter um autista na bancada de trabalho. E realmente não é, o autismo não é para ser comercializado. Uhum. É uma dificuldade na socialização, um distúrbio, e a gente precisa trabalhar com as crianças para desenvolver habilidades. Pode ser que a criança autista tenha deficiência intelectual, que é uma dificuldade na aprendizagem. Pode ser que ela tenha altas habilidades, Uhum. mas não é tabelado. Tipo, Não é uma você é regra. autista, você consequentemente vai ser super inteligente, vai ter uma super habilidade. Acontece isso deles associarem por conta do hiperfoco. Uhum. Algumas pessoas têm hiperfoco em robótica, em leitura, em letras. Acontece crianças autistas com hiperlexia serem alfabetizadas aos 3 anos de idade, Uhum. entendeu? Mas é um hiperfoco. Só que o hiperfoco é bom, porém pode ser atrapalhar no desenvolvimento da criança. Uhum. A grande Porque se questão ele é. ficar só nisso, né? Se ele Pode. ficar só nisso e não ir para a socialização, não. Então, tanto no TDAH quanto no autismo, as grandes questões são as habilidades sociais, né?
Porque muitas Sim, vezes o TDAH acaba atrapalhando essa socialização, por ser uma criança sim. muito agitada, que atrapalha, e o autismo, porque também falta esse contato social, essa inserção social, tá certo? É isso? Isso mesmo. Nenhum dos dois transtornos tem a ver com capacidade intelectual. Isso são outras questões que vão além dos transtornos que a gente está falando aqui. Faz sentido? Sim. Certo. E aí, Carol, eu comecei a observar esses movimentos. Então, para onde que eu vou? Qual que é o primeiro passo? Então, alguns profissionais orientam ir direto com um neuropediatra Uhum, ou psiquiatra infantil. uhum, Mas aí o que acontece? O psiquiatra infantil vai e avalia sua criança por, sei lá, 20 minutos que dura uma sessão deles. E o TDAH, ele pode. É um local novo. Nem sempre ele vai ter aquele comportamento impulsivo ou de hiperatividade naquele local, uhum, durante aquele curto período de tempo. Até porque o cérebro dele está processando toda aquela informação, toda aquela movimentação. E aí acaba sendo descartado. uhum, Por isso que eu acho muito interessante procurar um neuropsicólogo e uhum, aplicar as avaliações restritas. As uhum, avaliações restritas vai começar com uma anamnese, que essa anamnese vai ser com os pais e ele vai relatar sobre a criança. Aí ele vai aplicar as avaliações. As avaliações, eles vão dar um norte para o psiquiatra infantil fechar o laudo. uhum. Entendi. Foi exatamente o movimento que a gente fez com a Isa, né? A gente procurou primeiro uma neuropsicóloga, ela fez, ficou 6 meses avaliando a Isabela, né? Gerou um laudo a partir daquilo, foi uma série de testes que a Isabela fez, realizou ali com ela. Daquele laudo a gente levou para a psiquiatra. A psiquiatra fez a avaliação do laudo, acompanhou a Isa por mais umas, acho que 4 ou 5 sessões ali, fechou também o diagnóstico, e aí depois a gente foi buscar a neuropediatra para também trazer a avaliação e o olhar dela. Essa sessão que a gente teve com a neuropediatra é uma clínica especializada, então a consulta durou ali mais ou menos umas 2 horas e meia, o que é Uhum. uma raridade, né, da gente Sim, encontrar profissionais que queiram realmente se dedicar nesse nível. Mas o importante é não desistir, né, Carol? Não parar. Se você sente como mãe que tem alguma coisa errada ali, como mãe, como pai, é persistir e buscar profissionais que realmente tenham interesse em resolver a situação, em estar ali como aliado, né? sim. Até porque durante todo esse processo, nada impede já as intervenções. Uhum. Se você sente que tem uma dificuldade na socialização ou na aprendizagem, nada impede a intervenção durante todo esse processo. E quais seriam as Porque intervenções? a intervenção é procurar uma psicopedagoga ou uma neuropsicóloga, e começar as intervenções em casa e no consultório. Por exemplo, a gente vai mapear esse comportamento, só que com avaliações que não são restritas. As Uhum. restritas são aplicadas para fechar o diagnóstico. A gente aplica essas avaliações e vê as habilidades que ele precisa adquirir. E Uhum. aí a gente passa para os pais e a gente trabalha em conjunto. Adquiriu essa habilidade? Poxa, legal. Vamos para a próxima. Por exemplo, o tempo atencional. A gente pode trabalhar o tempo atencional na clínica, trabalhar com o pai e ir aumentando e conversando com a escola. É uma equipe multidisciplinar. Uhum. Tem que ser todo mundo trabalhando junto para ter um resultado. Certo. E esses profissionais, eles se conversam, então. Sim, é preferível. Uhum. Entendi. É importante que eles se conectem, né? Sim. E quando eu for escolher uma psicopedagoga, uma neuropsicóloga, o que que eu tenho que observar para saber se essa é a profissional indicada para atender o meu filho? Hum, eu acredito que confiar nessas pessoas é fundamental para ter um bom trabalho. A comunicação entre vocês, Uhum. entre o pai e o terapeuta, acessibilidade ao terapeuta também, porque o comportamento ele não vai dar só nesses 50 minutos de atendimento. Uhum. O comportamento vai dar
o decorrer da vida da criança. O tempo todo está acontecendo comportamentos novos. Uhum. E como que eu vou saber desses comportamentos? Através dos pais. Aí os pais passam o comportamento, falam assim, olha, ele teve esse e esse comportamento. Aí a gente trabalha em cima dele. Uhum. E é importante para TDAH e autismo procurar especialistas em ABA, que é análise de comportamento aplicada, e TCC, que é terapia cognitiva comportamental, que são os padrões ouro, assim, em tratamento de autismo e TDAH. Você sabe me dizer qual que é a diferença entre um e outro? Quase nenhuma. É mesmo? Sim, na verdade, o ABA, ele é baseado no TCC. Os Hum, mesmos filósofos, os mesmos pesquisadores são, são usados, assim, em citações. Os entendi. dois trabalham o comportamento. Então, por exemplo, se na minha cidade, na minha região, não tiver um especialista em aba, mas tiver em TCC, tá valendo. Sim, Posso, e sim, vice-versa também, tá valendo, né? sim. Uma outra coisa que eu queria comentar contigo, e queria que você esclarecesse, né, para nós e para todo mundo que está ouvindo, que vai ouvir aqui a nossa conversa. E eu escuto muito, às vezes, de outras mães que trocando figurinhas falam: ai, mas eu mando meu filho para terapia, eu mando meu filho para atendimento, só fica brincando lá. Como que é que isso acontece? Então, as primeiras sessões a gente trabalha com criar vínculo. Eu trabalho em seguir a demanda da criança, ou seja, eu sigo o direcionamento dela e brinco com ela, do que ela quer. Uhum, A partir daí, eu começo as intervenções. Por exemplo, a gente pode estar brincando de carrinho, que é o hiperfoco de uma das minhas crianças. E ele tem dificuldade no olhar. Eu falo assim: olha aqui. Aí ele me olha. Ou uhum, seja, eu estou treinando ele o olhar nos olhos. uhum. E aí já devolvo o carrinho para reforçar. Aí eu vou fazendo isso. Aí depois eu tiro esse objeto. A gente continua brincando, mas eu tiro esse objeto. Então, no meio dessa brincadeira, ele adquiriu habilidades. Aham, Até porque não tem como você trabalhar com uma coisa que você não gosta. Uma sim. coisa de você. Se você trabalhar, seu chefe é chato, todo mundo é chato, você está num ambiente péssimo, você vai ficando péssima. A Uhum, criança também. A intervenção só vai dar certo quando ela tiver um vínculo estabelecido com você. entendi. Então, por isso esse brincar, né? E sem contar que uma criança não vai sentar num divã e vai Sim, promover insights sobre ela mesma, né? Então, essas coisas acontecem durante as brincadeiras. E eu vi, inclusive, um story seu que falava sobre os brinquedos, né, que são utilizados nas sessões. Pode falar um pouquinho sobre isso? sim. A gente precisa ter os brinquedos certos para a clínica, até por conta da resistência, Uhum. porque são um rodízio muito alto de criança e acaba derrubando, quebrando, e pecinhas miúdas são perigosas para as crianças. Esses brinquedos, cada brinquedo pode desenvolver uma coisa, mas não é só uma coisa, é várias coisas num brinquedo só. Por Aham. exemplo, trabalha atenção dividida, trabalha coordenação motora, empilhar coisas, trabalha coordenação motora. E são coisas, são comportamentos que a gente pensa assim, nossa, você está brincando? Não, ele está desenvolvendo habilidades através do brincar. Uhum. E não é que está só brincando, está desenvolvendo habilidades. Por isso que é importante os pais também observarem isso nas salas, né, dos atendimentos. Se Sim, as pessoas que estão prestando o serviço, as terapeutas no geral, têm as ferramentas necessárias para envolver essa criança, para ela realmente engajar no processo, não é? sim. Até na parte de alfabetização. Foi comprovado por vários estudos que a criança aprende melhor se ela tá inserida num local brincante, digamos assim. E os pais costumam se orgulhar pra gente, falar assim: nossa, meu filho tá na escola, já tem caderno de caligrafia, meu filho tá fazendo todas as letrinhas. E aí, mas ele está feliz fazendo isso? Ele pode fazer todas as letrinhas num trigo, que é Uhum.
é a mesma função do que fazer no papel. Aham. Sentado lá 5 horas, entendeu? Ótimo. Vai ter o mesmo resultado. Uhum. É o mesmo objetivo. O objetivo é aprender o alfabeto. Bem, a gente trabalha o alfabeto, só que de uma forma lúdica. Tá certo. E esse objetivo, essa meta, você define pela demanda dos pais, é isso? Dos pais e da escola. Tá. Até porque a gente tem que alinhar as expectativas. Por exemplo, já aconteceu, de pais chegarem para mim e falar que queriam que o filho fosse alfabetizado. Uhum. Chegar com uma demanda de alfabetização, que era dificuldade na aprendizagem. Aham. E quando você avalia a criança precisa adquirir muitas habilidades até chegar Entendi. à alfabetização. Uhum. Então a gente alinha as expectativas também dos pais e o que a gente avaliou da criança, por exemplo, ela não tem habilidades ainda para desenvolver leitura e escrita. Então a gente Uhum. vai trabalhar essas habilidades antes, né? A gente orienta os pais. Entendi. Perfeito. Carol, uma última coisa que eu queria te perguntar em relação a esse olhar para as crianças é quão importante é que os pais realmente compreendam, mergulhem nesse conhecimento, não só responsabilizem as terapeutas pelo desenvolvimento dos filhos. É muito importante, porque é pouquíssimo tempo de terapia. Mas que tenha até as ATs, que são as atendentes terapêuticas, auxiliando em casa, você é a maior referência do seu filho. Você é a maior referência do seu filho. Você pode ser um reforçador natural para o seu filho. Por exemplo, seu filho quer estar com você. Então, ele está sendo reforçado para estar com você. Por exemplo, ele adquire uma habilidade, ele aponta, ou ele pede alguma coisa, ou ele sinaliza algum sentimento, e você está com ele. Então, você já é um reforçador natural. É muito importante. E quanto antes você chegar e perceber essa dificuldade dele e buscar ajuda, é essencial. Vai melhorar, assim, muito na socialização e no desenvolvimento dele. E o quanto também, né, Carol, hoje em dia você disse, você falou uma palavra fundamental aqui, buscar essa ajuda. Às vezes, né, a gente falou também dos pais que sentem incomodados com essa criança no meio, né? E é saber que isso faz parte, né? É um processo, e quanto mais você olhar para esse diagnóstico com um olhar de possibilidades e não com um olhar de restrição, é que vai abrir caminhos para essa criança. Você é que tem que vir como o escudo dessa criança na frente, levantando essa bandeira. Sim, é essencial. Até a gente estava saindo do consultório e uma avó deixou o netinho e coincidiu que eu conhecia essa avó. Eu falei assim, oi, tudo bem com você? O netinho entrou com a minha colega de trabalho. E eu falei assim, tudo bem. Aí eu falei assim, ai, que lindo seu neto e tal. Aí ela falou assim, ele é autista. Aí eu falei assim, é? Eu falei assim, ele tá passando aqui, provavelmente era, porque a Camila só atende demanda autista. Aham. E aí eu falei assim, é? Aí ela falou assim, é, mas é leve. Aí eu falei assim, e qual o problema, entendeu? Ela se sentiu na necessidade de justificar o autismo, entendeu? Ah, ele é autista, mas é leve. Ah, ele é assim. Ah, não, mas ele já faz tratamento, faz tempo. Ah, ele melhorou, mas teve intervenções nesse meio. Uhum. Ser um autismo leve, ou moderado, ou severo, não deixa de ser autista. Não precisa se justificar para as pessoas. Você precisa se empenhar em achar justificativas para o seu filho. Buscar conhecimento para o seu filho. Agora, quando você busca justificativo para dar para as outras pessoas, não adianta. Até porque a gente não cabe na caixinha que eles querem pôr. E ter conhecimento do seu filho é fundamental. Até para não aceitar tudo que a escola fala, não concordar tanto negativo quanto positivo. Uhum. Porque às vezes acontece da escola, fala assim, não, nossa, ele faz tudo. Ai, lindinho, nossa, faz todas as atividades. E você conhecendo seu filho, você fala assim, nunca, eu costumo falar, nunca no Brasil que faz.
e sabe que ele é agitado o suficiente para fazer aquela atividade. Uhum. Ou ao contrário, quando a escola vai e fala que não consegue, não consegue, não consegue. E as terapeutas vão te orientar a ter atitude para tomar na escola, para tomar em lugares públicos. Então, realmente precisa de uma afinidade, né, entre os Sim, pais e os terapeutas e também com a escola. É importante a gente ouvir a criança também em relação ao que ela sente pela escola, né? Porque muitas vezes a criança traz o insight que não está gostando, que não está engajando com a escola, e a gente tende a ignorar esse fato, mas é super importante que esse grupo esteja unido em favor da mesma causa, né? Então, o pai, a mãe, as terapeutas, elas precisam desse acesso à escola, a escola precisa abrir as portas para esse movimento também, certo? sim. Até porque acontece dos professores não terem formação em aba ou algum curso em autismo, eles realmente não sabem o que estão fazendo. E a gente, com os objetivos traçados de uma sessão, a gente chega para o professor e orienta ele. Imagine, você está com uma criança, você não sabe o que faz. Você tem um caminho e sabe o que vai fazer? Eu, enquanto estagiária, me sentia perdida. Acho que 90% do tempo eu me sentia perdida. E eu não tinha ninguém, eu tive que buscar. Mas nem todo mundo tem tempo de buscar. Uhum. Nem toda pessoa tem curiosidade. E se alguém chegar, se eu tivesse tido alguém que me orientasse, seria ótimo. Então é enxergar isso mesmo, né, como uma parceria e não como um profissional que quer culpar ou trazer, sobrecarregar o outro. Todo mundo se Sim, ajudando e sabendo que o foco dessa ajuda é a criança, é o desenvolvimento e a evolução dessa criança. Não é isso? sim, isso mesmo. Tá certo, Carol. Adorei o papo com você. Muito obrigada. Espero te ver aqui mais vezes. Espero que você tenha gostado também, que você queira voltar, porque eu tenho 1 milhão de perguntas para fazer para você ainda. E já quero te convidar aqui para o nosso próximo papo. Você topa? Top. Então tá bom. Gostei, foi um prazer. Muito, muito obrigada, viu? Imagina, Carol. Gente, as redes sociais da Carol. Fala aí, Carol, seu arroba. Arroba Carol Nogueira AP. Arroba Carol Nogueira P. A Carol, além de atendimento infantil, a Carol também faz orientação parental online, né, Carol? O atendimento é Sim, presencial, mas a orientação parental pode acontecer online. Chama ela lá no Instagram, conversa com ela. E eu já posso aqui atestar, a Carol é uma profissional super dedicada, tem um olhar super carinhoso para as crianças. É uma pessoa muito, muito, muito especial mesmo, que leva esse trabalho com muita seriedade. E eu espero, Carol, que muitas famílias possam ser tocadas pelo seu cuidado. muito obrigada. Vai ser um prazer ajudar e cuidar de mais famílias. E esse é até um dos meus objetivos, ajudar o maior número de crianças possíveis. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Pessoal, até mais, a gente se vê. Tchau, tchau.